Boa noite. A Unesco entregou o diploma que aprova a Ilha do Príncipe como reserva mundial da biosfera. O presidente do governo regional foi quem recebeu esta mais alta distinção deste organismo das Nações Unidas. Tengo el gran placer de entregarle este documento firmado personalmente por la directora general de la UNESCO sobre la reserva de biosfera de Ilha do Príncipe en el país São Tomé y Príncipe. Estimado señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. O momento foi de muita alegria para o presidente do governo regional, José Cassandra, quando erguia este diploma oficial que celebra a aprovação da Reserva Mundial da Biosfera da Unesco da Ilha do Príncipe, entregue pelo representante da Unesco, Miguel Glucemer Ott. Decorridos sensivelmente 9 meses após o reconhecimento da Ilha do Príncipe por parte do Conselho Internacional de Coordenação do Programa MAB da Unesco, como membro da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, eis que a semente lançada à terra, fresca e doce, germinou e começou a crescer. Se o substrato térreo que a acolheu e alimenta dá-nos a garantia momentaneamente de um registro de crescimento da mesma, aparentemente sem contrariedades, o pior que poderíamos fazer seria contrariar esta predisposição natural inerente à vida de qualquer ser vivo por defeito organizacional, capricho nefasto imposto pela modernidade irresponsável ou ainda indecisões sobre o receituário a aplicar para a sua sustentabilidade. De facto, se o patrimônio natural, cultural e histórico desta terra, enquanto elementos singulares e irrepetíveis, serviram de suporte ao propósito desta autêntica consagração internacional ao príncipe, que nasceu e começa a crescer neste ato simbólico realizado cá na cidade de Santo Antônio, não é menos verdade que qualquer príncipe, independentemente dos seus traços de consanguinidade e geografia, só se sente confortável mediante um forte apoio e consideração popular. Com a entrega deste galardão, as responsabilidades da Ilha do Príncipe para com a Unesco agora é maior. Não basta carregarmos o título de príncipes decorrentes deste ato simbólico de consagração da nossa terra como membro da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, tendo em conta o galardão que acabamos de receber. É preciso uma cabal interiorização desta responsabilidade por todos os atores individuais e institucionais, num contexto de materialização transversal dos compromissos assumidos com a Unesco, que queremos muito cumprir por obrigações contratuais, mas, sobretudo, porque parece-nos ser este o caminho desejável para a configuração do nosso futuro. Neste sentido, a preservação e a conservação das reservas naturais, da flora e da fauna são algumas das estratégias transversal adotadas pelo Executivo Regional com vista a evitar a extinção das mesmas. Senhor Primeiro-Ministro, gostava de lhe informar, nesta ocasião, de que nós temos um programa bastante ambicioso para a proteção das nossas tartarugas marinhas. E vamos continuar a combater aqueles que continuam a comercializar e a comer as nossas tartarugas. Vamos combatê-los. Urge para tal um enquadramento interventivo com todos os atores institucionais e individuais de âmbito internacional, nacional e regional, que contemple os contextos educativo, investigativo, sociofamiliar, legislativo e associativo, tendencialmente dirigido para as ações de promoção e sensibilização sobre a temática da proteção ambiental e defesa do patrimônio natural regional.
Discurso do presidente do governo regional, Tosé Cassandra, na primeira reunião desta 11ª reunião da Rede Bios, depois de ter recebido oficialmente o diploma de aprovação da Reserva Mundial da Biosfera da Unesco da Ilha do Príncipe. Foram diversas personalidades nacionais e estrangeiras que tomam parte na 11ª reunião internacional da Rede Bios, Rede de Reserva da Biosfera do Atlântico, que pela primeira vez tem lugar na Ilha do Príncipe. A 11ª reunião da Rede Bios, que ontem teve seu início na cidade de Santo Antônio, na região autónoma do Príncipe, teve a participação dos países como Portugal, representada pelas Ilhas da Madeira e de Açores, Espanha, representada pela Ilha Canárias, e de São Tomé e Príncipe, representada pela região autónoma do Príncipe. Cabo Verde, Marrocos, Senegal, Mauritânia e Guiné-Bissau não puderam marcar as suas presenças, alguns, sabe-se, por razões de logística. Centro Cultural do Príncipe foi onde se deu o pontapé de saída deste facto histórico para a região autónoma do Príncipe, com desfile dos grupos culturais. Em seguida, deu-se a abertura da primeira das 5 reuniões a serem realizadas sob o tema O papel das reservas da biosfera no desenvolvimento local e regional. O momento ficou marcado com vários discursos. Não é, digamos, por acaso que estamos aqui, é porque houve capacidade, houve empenho e houve trabalho. Logicamente, trabalho da parte da Reserva da Biosfera do Príncipe, que mesmo sem o ser, o processo estava a decorrer ainda em termos de candidatura, mas na sua participação como uma comitiva ao mais alto nível, decidiu estar presente e assumir o compromisso de propor e de se responsabilizar pela próxima reunião, que é esta que estamos aqui a começar. Não é fácil, ao longo da história a Rede Bios tem tido várias reuniões em muitos sítios, com dificuldades logísticas, técnicas, financeiras também, mas foi unânime a escolha e a decisão de cá virmos, porque também teria que ser, logicamente, esse o sinal de reconhecimento pela vontade, pelo empenho e pela capacidade demonstrada pelas autoridades são-tomenses e, em particular, do Príncipe. El mismo concepto de reserva de la biosfera incluye una dimensión local y otra dimensión global. Desarrollar un proyecto propio, particularizando las características de cada uno de los lugares concretos, de la isla de Príncipe en este caso, en función de esas circunstancias locales, esto sería la dimensión local, y poner a disposición de las demás reservas, de todas las que forman la red mundial, sus conocimientos, la experiencia adquirida, contribuyendo al aprendizaje colectivo del desarrollo sostenible. Esta sería la dimensión global, absolutamente imprescindible. É um prazer estar convosco, é a realização, creio, também de um sonho, de verificar que é possível também ter reservas da biosfera na lusofonia, ou seja, também termos mais uma reserva que fala português e que pode trabalhar connosco em rede e dessa forma conseguirmos alcançar os objetivos da Unesco no que diz respeito, sobretudo, ao desenvolvimento sustentável e, sobretudo, ao desenvolvimento das comunidades locais. Eu diria que, mais importante do que tudo, quando falamos de desenvolvimento sustentável e falamos da perspectiva económica, social, ambiental e cultural, acima de tudo são as populações locais que têm que sentir o retorno de pertencer a uma reserva da biosfera. Y pienso que aquí tenemos un ejemplo fantástico que puede servir a los otros países africanos insulares. Y cuando yo vine hace 2 días aquí al aeropuerto, vi que hay una reunión de países insulares africanos, que era Cabo Verde, São Tomé, Seychelles, Comores. Y sería, por ejemplo, una idea, que lanzo aquí nomás, de estimular igualmente en estos países este mismo movimiento, porque pienso que es útil, pienso que es al provecho de las poblaciones, entonces es una muy gran ventaja.
O ato foi presidido pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Costa. A classificação da Ilha do Príncipe como sendo reserva mundial da biosfera da Unesco representa uma importante distinção para o país e, em particular, para a região autónoma do Príncipe, disse o primeiro-ministro, que ontem presidiu na cidade de Santo Antônio a abertura da 11ª reunião internacional da Rede Bios. Soubestes dar corpo a um projeto coletivo de mudança e, catalisando iniciativas e conhecimento, definiram estratégias concretas de desenvolvimento sustentável para o Príncipe. A minha presença nesta cerimónia pública, que decorre hoje no Centro Cultural de Santo Antônio, assume um significado especial pelo valor que o Governo da República atribui a este importante símbolo de que todos nos orgulhamos. Essa classificação representa uma importante distinção para o nosso país no seu todo e para a região autónoma do Príncipe em particular, que pela primeira vez na sua história vê reconhecida mundialmente a riqueza do seu património, a grande diversidade dos seus valores naturais e humanos, paisagísticos, ambientais e culturais. Aqui homenageia-se também o Governo Regional, na pessoa do seu presidente José Cardoso Cassandra e dos demais órgãos do poder regional, nomeadamente a Assembleia Regional, representada pelo presidente João Paulo Cassandra, pelo trabalho meritório que vem desenvolvendo ao longo desses anos. Com efeito, a estratégia de desenvolvimento regional adotada por Vossas Excelências, no sentido do maior envolvimento e participação consciente das populações e dos eleitos regionais, foi essencial para que se conseguisse atingir esse momento singular que ora assistimos. Espero que este exemplo possa constituir um estímulo ao nível nacional, que, para além das diferenças político-partidárias, possamos nos entender sobre as opções estratégicas fundamentais para o país. A África do Sul está interessada em aproveitar a posição geográfica de São Tomé e Príncipe como plataforma de negócios com os países da sub-região. A afirmação é do encarregado de negócios, Perseverance Cunha, em declarações à TVS. Consideramos São Tomé e Príncipe como uma plataforma conveniente para os negócios no Golfo de Guiné. É uma janela para ver a região, para poder identificar as oportunidades no Golfo do Guiné, não só São Tomé e Príncipe, mas sim para nós, porque é um país que realmente tem leis, que tem regulamentos, que tem estabilidade, que tem democracia, e nós consideramos que realmente é como satélite muito importante para esta região. E é por isso que nós, na África do Sul, achamos que realmente São Tomé e Príncipe pode desempenhar um papel preponderante no que diz respeito à integração regional, no que diz na região, aliás, na área de comércio, assim como também de investimentos. Realmente é um país abençoado, né? De ser tão geoestrategicamente, digamos assim, conveniente para não só os produtos, mas também para o que nós chamamos transshipment, quer dizer, é uma passagem também para barcos, não é? Digamos assim, para o comércio, e não só na região da África, mas sim também até a Ásia e na Europa. E a São Tomé e Príncipe é uma boa posição. E por isso que nós achamos que podemos começar agora, uma vez que a África digamos, é uma economia, é uma região emergente também em termos econômicos. É por isso que nós achamos que São Tomé e Príncipe deve também beneficiar. África do Sul e São Tomé e Príncipe poderão vir a dinamizar intercâmbio cultural. De acordo com o encarregado de negócios da Embaixada Sul-Africana, tem-se registrado cada vez maior número de santomenses a visitar o seu país. Desde que eu cheguei há 2 anos,
Nós emitimos muitos vistos agora de São Tomé que passam para a África do Sul do que antigamente. Uns 8 anos atrás, quando eu cá estive, não havia esse movimento, essa frequência de movimento. Então está crescendo e já temos alguns indivíduos São Tomé que estão na África que estão a estudar, estudantes, por exemplo. E queremos que isso cresça, não é? E vamos fazer tudo o possível, trabalhando assim junto com o governo e com também as autoridades e a sociedade civil, para fazer uma exposição a uma outra. África do Sul para São Tomé, assim que o São Tomé Príncipe para a África do Sul também. E na área cultural, por exemplo, estamos a ver a possibilidade de, digamos assim, de encorajar a interação nesta área também cultural. E porque realmente nós pensamos que o São Tomé Príncipe goza com uma vantagem de estar na região da África Central, que é francófono, assim, lusófono e anglófono. Então é uma vantagem bastante boa que nós achamos que também podemos aproveitar dessa. O curso de bacharelato já é uma realidade na região autónoma do Príncipe através do Instituto Superior Politécnico. O Instituto Superior Politécnico ISP estendeu este ano as suas ações para a região autónoma do Príncipe. Inicialmente, estão a promover o curso de bacharelato nas áreas de português, francês, geografia, história, biologia, química, matemática, física, com a duração de 3 anos. É um gesto que traz um novo horizonte para os jovens estudantes e os professores não formados da região. A ideia que já vem desde algum tempo essa parte. Eu próprio, entre 99 e 2000, enquanto Ministro da Educação, quando introduzimos aqui o segundo ciclo do ensino secundário, começamos com 10ª classe, depois vieram as classes subsequentes, pretendíamos exatamente que o ISP pudesse depois estender, digamos, a sua área de formação também para o Príncipe, tendo em conta que o ISP desenvolve ações de formação a nível do território nacional. Bom, então, passaram-se os anos, o ISP ganhou alguma experiência, há jovens com o ensino secundário concluído e há professores sem formação específica. Então, nós sentimos que chegou a hora de sim, com a experiência que temos, com alguns apoios, quer financeiros, quer técnicos, de parceiros, acho que chegou a hora de cá virmos e é o que está a acontecer. Nesta visita de trabalho à região autónoma do Príncipe, o presidente do ISP aproveitou para encontrar-se com o presidente do governo regional para informar sobre os processos a decorrer em torno deste curso e dos projetos futuros a desenvolver. Viemos dar conta disso mesmo ao Sr. Presidente do Governo, que está bastante sensível e dá o apoio do Governo a este projeto. Viemos dar conta disso ao Sr. Presidente do Governo, viemos também conversar, informar melhor o Governo sobre as perspectivas da formação, as necessidades dos alunos, as deslocações dos professores, a regularidade dessas mesmas deslocações. Enfim, viemos informar ao Sr. Presidente do Governo sobre tudo quanto poderá ainda ocorrer no âmbito desta formação e de projetos futuros que podemos ainda em conjunto desenvolver. O Instituto Superior Politécnico ISP a estender as suas ações para a região autónoma do Príncipe. Assinala-se hoje o Dia Internacional das Parteiras. No âmbito das festividades, os quadros da saúde juntaram-se este domingo numa comemoração na praia de Mouro Peixe. Coincidência ou não, o certo é que a mesma data escolhida pela OMS para a celebração do Dia da Mãe foi a mesma também escolhida para o Dia das Parteiras, que ajudam as mães nos momentos de trazerem à vida os recém-nascidos. Pela primeira vez no país, uma comissão das parteiras de São Tomé e Príncipe comemora o Dia da Classe, numa altura em que está em curso a criação da Associação das Parteiras ao nível nacional.
Desde 1991, a OMS consagrou este dia como Dia Internacional das Parteiras e em Santo Tomé e Príncipe esse dia passava despercebido. Então é neste âmbito que nós, as parteiras de Santo Tomé e Príncipe, estamos a organizar uma associação que ainda não é, mas temos um grupo organizador que estamos a levar as atividades desde o dia 3, as atividades do Dia Internacional da Parteira, que foi visita nas maternidades de Guadalupe, Neves e Aguaizé. Passamos por Aguaizé por facto de lá não ter uma maternidade, mas com a necessidade de lá ter a maternidade, então passamos por lá. E hoje, que é o próprio dia, estamos neste convívio, que é o Dia Internacional das Parteiras, com as parteiras de Santo Tomé, com o objetivo de sentarmos todas, analisar, porque para algumas colegas, tanto elas como também a população santomense, vê a parteira como aquela que faz apenas o parto. Mas se sentarmos e analisarmos, nós a parteiras não fazemos o parto. Nós acompanhamos a mulher durante a sua gravidez e também dar o momento do parto, pós-parto e as crianças menores de 5 anos. Uma data consagrada às parteiras pelos benefícios que elas têm feito em pôr ao mundo novas pessoas e na perspectiva do desenvolvimento do ODM, que é o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que é em reduzir as mortes maternas, né? E dar uma melhor assistência e uma melhor vida às pessoas. Apesar das inúmeras dificuldades com que o setor se depara, as parteiras dizem não poupar esforço no sentido de contribuírem para a diminuição da mortalidade materna, chegando mesmo a fazer milagres. Dia a dia das parteiras em Santo Tomé não é fácil, uma vez que falta de equipamentos próprios, e principalmente aquelas que estão lá nos distritos, como passou na sexta-feira na TVS, um exemplo simples, uma incubadora. Uma parteira, quando vê um recém-nascido em sofrimento, a necessidade de reanimá-lo e pôr numa incubadora. Os distritos não têm. Então, é sempre subcarga para o Hospital Central, porque elas transitam esse recém-nascido ou mesmo um prematuro para o Hospital Central. E, às vezes, a distância também acaba, muitas vezes, por influenciar no bem-estar daquele recém-nascido, daquele prematuro, porque as condições que nós temos em Santo Tomé e Príncipe não é nada fácil. E também a nossa maternidade central, nós temos subcarga de muitas pacientes diariamente e nós estamos no mês março, abril, maio, que é um mês de parto muito elevado e para número de pacientes, falta de equipamentos, por vezes é preciso dizer para que o povo de Santo Tomé saiba que fazemos, com a ajuda de Deus, milagre. A formação dos recursos humanos, a melhoria das condições de trabalho e a aquisição de equipamentos indispensáveis são para já algumas das exigências da classe nesse Dia Internacional das Parteiras. Numa mensagem alusiva dada, as parteiras de Santo Tomé e Príncipe dizem assumir o compromisso para a melhoria da qualidade dos cuidados da saúde materna. O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstetrícia, parteira, deve assumir, de acordo com a Confederação Internacional de Parteiras, seguinte: os cuidados autônomos da mulher, família e comunidade em situação de saúde nos períodos pré-concepcional, intra e pós-natal e ao recém-nascido. Os cuidados autônomos e interdependentes à mulher, família e comunidade em situação de doenças no período referido. A intervenção no âmbito do planeamento familiar, em ginecologia, na educação para a saúde, na luta contra o HIV/SIDA e na investigação. A utilização de resultados de investigação
no planeamento, execução e avaliação de cuidados prestados à mulher e família e comunidade. Assumimos, assim, um compromisso na melhoria das condições de vida da população, na equidade do acesso da mulher aos cuidados de saúde, assim como uma melhoria na qualidade dos cuidados de saúde materno e obstétrica, com as profissionais incentivadas a dar a sua contribuição para os ganhos em saúde numa base de humanização da prestação de cuidados. O primeiro domingo do mês de maio de cada ano é consagrado em todo o mundo como o Dia da Mãe. Para marcar a data, um grupo de crianças da Comissão Anzo Desse, da paróquia Nossa Senhora de Conceição, apresentou um jogral num gesto de carinho, de amor e de afeto para com todas as mães de São Tomé e Príncipe. Com a letra M, escrevemos as palavras mãe e mulher. Com a letra A, escrevemos as palavras amiga, amor e alegria, aquilo que ela é e nos dá. Com a letra E, escrevemos as palavras estrela esplêndida, aquela que nos guia. Com essas três letras, escrevemos a palavra mãe. Mãe, tu és vida. Mãe, tu és alegria. Mãe, tu és amor. Obrigada por tudo, mãe querida. Com amor, nós as crianças da paróquia da Conceição viemos pedir. Pai Todo-Poderoso, sendo tu o Deus Criador, quiseste mostrar entre nós a tua face materna. Por isso, criaste todas as mães à semelhança de Maria Virgem Santíssima. Jesus Cristo, peço-te por todas as mães o sinal concreto e visível do teu amor entre nós, que multipliques os seus dias nas nossas famílias e na nossa sociedade. Espírito Santo, acompanha todas as mães em todos os seus momentos, de alegria, de tristeza, de trabalho, de oração, agora e sempre. Santíssima Trindade, que a tua bênção cubra de luz a vida de todas as mães, para que, iluminadas por ti, elas sejam sempre mais e maior presença deste único Deus em nossas vidas. Que Deus Onipotente te abençoe, querida e amada Mãe do meu coração. Feliz Dia da Mãe! E neste Dia das Mães, a TVS saiu às ruas para acolher depoimentos de algumas pessoas, sobretudo dos mais pequenos, e que aproveitaram para dirigir mensagens às suas mamães. O Dia das Mães é a data comemorativa em que se homenageia a mãe e a maternidade. Em alguns países, como no Brasil, é comemorado no segundo domingo do mês de maio. Em Portugal, é comemorado no primeiro domingo do mesmo mês, em homenagem à Virgem Maria e à Nossa Senhora de Fátima, mas pelas pessoas mais antigas é ainda celebrado a 8 de dezembro. A TVS saiu às ruas para ouvir opiniões alusivas ao dia e algumas palavras de apreço às mães. Aqueles que maltratam as suas mães, para que não fazem isso, que mãe é mãe, nos carrega 9 meses, sofre no parto, mas a filha chama mãe feiticeira, bate na mãe, a filha até inclusive já dormiu mãe, isso é muito mal. Eu dedico isso para todas as mães do mundo. Qual é a mensagem bonita que você gostaria de mandar para a sua mãe? Um beijo, um abraço. Que ela tenha mais força, mais vida e que tudo de bem corra, tendo em conta que ela é uma pessoa que põe na vida, é uma pessoa querida. Eu quero que tudo de bem corra bem, tudo bem. Qual é a mensagem que gostaria de mandar para aquelas pessoas que não tratam bem as suas mães? Aqueles têm mais calma, pensam no que de bom a sua mãe trouxe a vida. A tudo de melhor que a mãe lhe deu, mesmo que a sua mãe não tinha condições para ir na escola, não sei quantos, mas eles têm que ter essa ideia que a mãe é sempre mãe, a pessoa que depois na vida e fez ser gente hoje. Que ela seja feliz e tudo de bem acontece com ela. Para minha mãe desejo esse dia muito feliz,
Tudo bem, corra de bem hoje para ela, que esse dia se repita muitas vezes na vida dela. E para os filhos? Com os meus 2 filhinhos, que são um casal lindos, desejo saúde, força e muita felicidade. E para os outros filhos que não dão valor às mães? Bem, para os outros filhos que não dão valor às mães, bem, eu desejo que talvez as mães não são carinhosas com eles, por essa razão eles são assim, pacientes com as suas mães. Assim desejo a elas que sejam carinhosas com seus filhos e pacientes com ele também. Assim, em troca, eles também sejam carinhosos com elas. Assinala-se também hoje o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Por ocasião do dia, ouvimos Albertino Bragança sobre o que pensa da CPLP. A língua portuguesa é um instrumento que nos pertence a todos. Quer Portugal, que trouxe a sua língua no século XV e XVI ao encontro com a África, quer os africanos que, tendo convivido com os portugueses, foram assumindo a língua e foram transformando a língua à sua maneira, portanto, como fruto do contacto entre a língua portuguesa, os colonos que vieram, portanto, nos fins do século XV, princípios do XVI, quer para os africanos, que na condição de escravos, mas entre uns e outros tinha que haver o diálogo. E a língua portuguesa foi assumida da forma como foi assumida nos países africanos de língua portuguesa. No dia de hoje saudamos essas duas componentes da CPLP, uma, portanto, ligada à língua, outra ligada à cultura, porque nós revemos-nos na CPLP e sabemos que estamos juntos na CPLP é uma garantia de maior coesão, de maior solidariedade e de maior compreensão entre os países que usam esse instrumento maravilhoso que é a língua portuguesa. Na cerimônia alusiva ao Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, o chefe de Estado santomense, Manuel Pinto da Costa, reconheceu que o direito à informação é, nos dias de hoje, um direito fundamental dos cidadãos. O evento teve lugar no ISP e organizado pelo Conselho Superior de Imprensa. Dedicada exclusivamente à concretização desse direito fundamental dos cidadãos à informação, imune a quaisquer tipo de pressões inerentes à dinâmica das relações sociais, políticas e econômicas das sociedades modernas. Por outro lado, o Presidente da República disse que a tentação pelo controle e manipulação ou censura dos órgãos de comunicação social não é mais um canto de sereia de um tempo que já não volta, tendo em conta o mundo globalizado. Não é mais que um canto de sereia de um tempo que já não volta, tendo em conta o mundo globalizado dos nossos dias. O ministro português de Solidariedade e Segurança Social, que está no país, visitou este sábado alguns projetos ligados à proteção social, nomeadamente a Arcar e o Lar Dona Samoa Godinho. Pedro Mota Soares já manteve encontros com o seu homólogo da Saúde e dos Assuntos Sociais, Leonel Pontes, e o ministro interino dos Negócios Estrangeiros, Oscar Souza. O ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente reuniu no seu ministério esta sexta-feira com os técnicos ligados ao setor de energia da EMAI. Um encontro que serviu para avaliar a situação energética no país e tomar medidas para estancar o déficit de energia que se tem assistido atualmente no país. Numa entrevista no programa Cartas na Mesa, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional disse que será muito complicado realizar eleições autárquicas e regional em julho deste ano. Vítor Correia, que esteve no programa Cartas na Mesa, apontou vários fatores como atualização do recenseamento eleitoral, condições técnicas e financeiras, como os grandes constrangimentos para que o país possa ir às urnas dentro de 2 meses e escolher os novos poderes autárquicos e regionais. No ato central por ocasião do Dia Internacional dos Trabalhadores, o secretário-geral da ONTSTEP-CS defendeu que é necessário que o governo assuma o seu papel no quadro do Conselho de Concertação Social.
A colocação de uma coroa de flores pelo Ministro da Saúde e Assuntos Sociais no reabilitado Jardim 1º de Maio também marcou o dia. Ainda neste Dia Internacional dos Trabalhadores assinalado em quase todo o mundo, o governo santomense anunciou para breve a assinatura do Programa de São Tomé e Príncipe para o Trabalho Decente para o período 2013-2016. Numa mensagem lida pelo Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Leonel Pontes, referiu-se também à adoção da estratégia de luta contra o trabalho infantil até 2020 e as suas piores formas até 2016. A Ilha do Príncipe celebrou esta semana o 18º aniversário da autonomia. O ato central teve lugar na cidade de Santo Antônio e foi presidido pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, que apelou no seu discurso à unidade nacional. Desde 29 de abril de 1995, que a Ilha do Príncipe transformou-se numa região autónoma, mas o seu estatuto político-administrativo, que dá suporte à região autónoma, só foi aprovado em 2010. A empresa de água e eletricidade de Mai desmantelou esta quinta-feira uma rede de consumidores com energia roubada nos arredores da capital. Uma ação desencadeada em conjunta com a ajuda da Polícia de Investigação Criminal PIC e da Polícia Nacional. É uma rede que envolvia no máximo, até agora, 4 casas, mas a distância de uma casa em relação à outra, os fios permaneciam no chão e escamisados, pondo em risco a vida humana. Nas últimas 3 semanas, cerca de 50 pessoas foram operadas pelos médicos oftalmologistas taiwaneses que estão no país. O balanço da missão foi apresentado esta quinta-feira no Hospital Dr. Aires de Menezes. Uma delegação de formandos do curso de promoção de oficial superior da Escola de Instrução Militar da Nigéria visitou esta terça-feira o Centro de Instrução Militar de São Tomé no âmbito de um intercâmbio entre as duas Forças Armadas. A FIFA vai continuar a prestar assistência financeira, bem como os outros projetos da Federação Santomense de Futebol. A garantia é do representante deste organismo de futebol mundial, depois do encontro tido esta quinta-feira com o presidente do Comitê Olímpico Nacional, João Costa Alegre. La FIFA vai continuar a dar apoio à Federação de São Tomé e Príncipe. Os santomenses recordaram a data do nascimento da poetisa Alda do Espírito Santo. A poetisa, se estivesse viva, completaria 87 anos. Para recordar a data do nascimento da considerada mãe da literatura santomense, várias atividades foram realizadas em sua homenagem. O Percurso da Ilha do Príncipe é o título do livro lançado esta semana na região autónoma do Príncipe, cujo autor da obra é o engenheiro Silvestre Umbelina. A cerimônia do lançamento aconteceu no auditório do Centro Cultural do Príncipe. Para esta semana, convidamos o advogado Adelino Pereira para o comentário da semana. Foram vários assuntos que dominaram esta semana que termina, como o caso do Dia Mundial da Liberdade da Imprensa e também do Dia Internacional dos Trabalhadores. Atualmente no país, os direitos dos trabalhadores estão salvaguardados nas nossas leis? Eu julgo que sim. Antes de mais, boa noite e obrigado por esta oportunidade que me dá. Eu julgo que os direitos dos trabalhadores estão minimamente salvaguardados no nosso país. Porém, nós temos uma lei que é a Lei 6/92, que já tem alguns anos, e eu creio que nós temos de evoluir e melhorar esta lei, contemplando novas soluções que existem internacionalmente. Mas, de grosso modo, poderíamos dizer que sim. A questão da liberdade de imprensa, do seu ponto de vista, existe ou não liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe? Bem, depende da forma como vê a liberdade de imprensa. Acho que podemos dizer que a liberdade de imprensa existe em São Tomé, mas não de uma forma absoluta. Porque nós sabemos que, dadas particularidades de São Tomé, quando nós comparamos com outros países, e necessariamente teremos de fazer esta comparação quando falamos de liberdade de imprensa, vemos que ela existe. Mas, no entanto, existem alguns condicionalismos, nós sabemos, não é? Casos de jornalistas que são perseguidos por emitirem certas opiniões ou fazerem certas reportagens, mesmo nesta casa, já aconteceu no passado, não é? E eu acho que também uma das coisas que nós temos de ter é que existe muito temor reverencial neste país com determinadas figuras pardas. E este temor reverencial tem que se acabar da parte dos jornalistas,
Porquê? Porque muitas vezes nós vemos que há um receio de fazer reportagens sobre determinados assuntos ou determinadas figuras, porque isto vai contra determinadas figuras pardas do regime e sabedores que nós somos de muitas represálias que são exercidas de diversas formas. Julgo que se analisarmos objetivamente a liberdade de imprensa enquanto a liberdade do jornalista poder escrever ou fazer reportagens sobre seja o que for, ela existe, condicionada muitas vezes pelo facto de haver este condicionamento político e este temor reverencial. Eu também terei para esta semana, houve uma conferência da Ordem de Advogados que organizou sobre o tema a responsabilidade penal dos titulares dos cargos políticos. Do seu ponto de vista, o nosso ordenamento jurídico, no caso do Código Penal, não tipifica esses crimes? Não. Aquilo que se passa é o seguinte, nós temos um Código Penal, o novo Código Penal, que é uma lei muito boa, não é? E que nós já precisávamos, uma vez que o anterior Código Penal era de 1886. Porém, este Código Penal, que é um Código Penal moderno, dos melhores que existem a nível da lusofonia, tem uma falha, porque não prevê a responsabilidade dos titulares de cargos políticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os políticos estão acima da lei. Bem, eu costumo dizer isso, sim, atualmente é o seguinte, qualquer indivíduo como funcionário, aquilo que o Código Penal prevê, um cidadão, por exemplo, o cidadão João Ramos, ou mesmo eu, Adelino Pereira, se cometemos um crime no exercício das nossas funções públicas, neste caso o facto de ser um funcionário da televisão São Tomense, a lei contempla os mecanismos para o poder sancionar, para o poder punir. E aquilo que se passa em relação aos políticos é que não existe a lei especial. O Código remete para uma lei especial que deverá ser aprovada. E esta lei ainda não foi aprovada. O que é que isto quer dizer? Nós atualmente temos, por um lado, cidadãos, que eu direi o cidadão anónimo, não é? Funcionário público, e temos os políticos que hoje o Ministério Público vê-se maniatado, não pode investigar e, neste caso, apurar a responsabilidade dos titulares de cargos políticos, entende-se o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os membros da Assembleia Nacional, do Governo Regional, das Assembleias, embaixadores e por aí fora, porque não existe esta lei. Agora, isto é grave para a democracia. Porquê? Porque todos estes indivíduos que eu acabei de citar são indivíduos que nos representam, de grosso modo. Estão ali porque nós os metemos ali, são nossos funcionários. Estão ali a ser. E nós sabendo que num país tão pequeno como São Tomé, com tão parcos recursos, sabemos de muitas vezes que temos casos de corrupção. E aquilo que acontece é que hoje estes indivíduos estão imunes. Não é? Nada lhes pode acontecer. Agora, isto não é digno de uma democracia. Porquê? Porque eles não estão acima da lei. São cidadãos que são chamados a desempenharem determinadas funções num curto espaço de tempo e que muitas vezes, como qualquer cidadão, não é? Poderão eventualmente prevaricar ou cometer crimes e que têm que ser responsabilizados, porque a democracia funciona na base de regras que se aplicam não a só uma maioria, mas também a esta minoria que são todos aqueles titulares de cargos políticos. Há uma questão polémica do país, que é a questão de imunidades parlamentares. Sim. As pessoas dizem que algumas pessoas refugiam-se na Assembleia Nacional devido à imunidade parlamentar. É uma questão polémica que... Como é possível tentar dar volta à questão de imunidade parlamentar? Eu vou dizer, eu não acho que seja uma questão polémica. Eu acho que é uma vergonha aquilo que se passa em São Tomé e Príncipe de alguns anos esta parte em relação à imunidade parlamentar. Eu falo com isto com conhecimento, não é, pelo facto de ter sido Procurador-Geral da República e dos vários pedidos que eu fiz à Assembleia Nacional para o levantamento de imunidades de deputados. E devo dizer, nunca a Assembleia Nacional levantou a imunidade de um deputado. E o Instituto da Imunidade Parlamentar não foi criado para este fim. Ele existe para proteger o deputado, delitos de opinião, não é? Eu direi crimes de difamação, injúria, porque a própria Constituição prevê que os membros da Assembleia Nacional não podem ser responsabilizados dos deputados pelas opiniões que emitem na Assembleia. E o Instituto da Imunidade Parlamentar foi criado mais para prever isto, mas subverteu-se de tal forma o Instituto da Imunidade Parlamentar em São Tomé que, de alguns anos a esta parte, todos aqueles criminosos, mediante dizer clarim branco, refugiam-se na Assembleia. E a Assembleia tem-nos transmitido uma imagem muito má de que, se o indivíduo for deputado,
faça aquilo que fizer, cometa o crime. E nós temos N casos de corrupção ou de indivíduos indiciados pela prática de crimes de corrupção que, por sinal, são deputados. Porque eu até costumo dizer aos meus amigos que acredito hoje que qualquer indivíduo que queira cometer um crime, aquilo que terá que fazer é investir num partido e tornar-se deputado. Não é? Porque saberá que, na altura em que for chamado a responder, não é, que a Assembleia nunca levanta a imunidade parlamentar. E isso, por um lado, eu vejo muitas vezes muitos discursos são feitos pelos titulares de cargos políticos, serem vários cerimónios e que dizem que temos que combater a corrupção, temos que fazer, mas agora diga uma coisa, que mensagem é que nós estamos a passar para o país quando fazemos todos esses discursos cheios de rococós e por aí fora, o combate à corrupção vamos erigir, quando a própria Casa das Leis da Assembleia Nacional, não é, refugia-se na imunidade parlamentar em coisas que são gravíssimas. Qualquer indivíduo de senso comum sabe perfeitamente que vê, eu direi a olho nu, que são casos em que não está em causa o deputado eventualmente por uma opinião que tem emitido no hemiciclo, não é, na Assembleia Nacional, mas por crimes que, se ele não fosse deputado, teria que responder. E diga-me só uma coisa, veja-me, dos políticos que nós temos, quantos é que foram julgados nos últimos 10 anos pela prática de crimes? E vejam o número de políticos que foram indiciados. Acho que é uma vergonha que nós temos que mudar. E esta conferência que foi realizada pela Ordem de Advogado, uma forma para chamar a atenção, no fundo, essas questões todas? Claro, necessariamente. Porque não existem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda neste país. Pelo menos eu acredito, e acho que o João Ramos também acredita, que todos somos iguais perante a lei. E não podemos permitir que a Assembleia se torne um refúgio de meliantes. Porque muitas vezes a sensação que nós temos é que a Assembleia Nacional tornou-se um refúgio de meliantes. Claro, existem pessoas sérias na Assembleia, não estou a pôr isto em causa, mas pelo número de casos de corrupção que nós temos tido neste país e que nós vemos que normalmente são indivíduos que, muitos deles que são deputados, e sempre que o Ministério Público pede levantamento da imunidade parlamentar, a Assembleia não levanta. Há subterfúgios tremendos, porque tem que fazer a prova e outro tipo de coisas. Não, mas senhores, eu creio que nós queremos evoluir como uma sociedade, como um Estado de Direito democrático, não é? É a altura também de começarmos a pensar que temos que pressionar os nossos deputados, o Presidente da República, o Governo, para que façam qualquer coisa em relação a isso, que aprovem esta lei. Daí a importância dessa responsabilidade penal dos titulares de cargos políticos. Porquê? Porque não podemos ter, por um lado, o cidadão anónimo, que se roubar uma pinha de banana ou um porco ou qualquer coisa sancionado, e, no entanto, temos um grupo de uma minoria de senhores, como que num Olimpo, não é? Quase que erigidos a figura de deuses, que fogem completamente à lei comum que se aplica aos mortais, que somos nós. E não gostaria de terminar a falar sobre a questão da Unesco, tendo em conta Sim. que a Ilha do Príncipe foi entregue esta distinção Reserva Mundial da Biosfera. É um marco histórico para a região do Príncipe? Eu diria que é um marco histórico para São Tomé e Príncipe no seu todo, não só para a Ilha do Príncipe, não é? Porque temos de ter uma visão, muitas vezes cometemos o erro de falar só de São Tomé e esquecemos do Príncipe, não é? Eu acho que é um marco histórico para a Ilha do Príncipe, demonstra que as autoridades do Príncipe, primeiramente o Presidente da Ilha do Príncipe e todo o seu elenco, fizeram um bom trabalho. Mas, no entanto, também permita-me dizer o seguinte, mas também eu julgo que nós em São Tomé também temos que fazer algo. Creio que, pronto, um dos problemas... Eu ontem fui ao sul do país, não é? E fiquei escandalizado com aquilo que está a acontecer a nível ambiental neste país e que ninguém faz nada. Veja-se a destruição maciça que está-se a fazer da nossa floresta para entregar, para se fazer a plantação intensiva da palmeira. E o que eu digo, eu escolhi viver neste país. Os meus filhos vão viver neste país. Eu tenho o direito, o João Ramos tem o direito, todos nós temos o direito de preservar este país, lutar pelo ambiente. Nós temos o dever de deixar para as gerações vindouras um país ecologicamente saudável e tudo. Eu creio que é momento de todos nós, digo, os residentes em São Tomé, seguindo um pouco aquilo que foi feito pelo Príncipe. O Príncipe não permitiu que fizesse a plantação intensiva de palmeiras no seu território. E fizeram uma opção legítima, porque basta ir à internet e ver as consequências da plantação intensiva de palmeiras. Não é? O que é que os danos que isso acarreta para o ambiente. E o indivíduo vai ao sul, saindo da estrada principal, se formos lá para cima, Alto Douro e tudo isso, e está-se a destruir a floresta São Tomense. Mas, senhores, hoje acho que há uma coisa que
a nível do Banco Mundial, de outras organizações, que desaconselham, porque existem empresas multinacionais que vão para os países em vias de desenvolvimento, conseguindo terrenos, grandes áreas para plantarem palmeiras. Óbvio que isso tem consequências. Isso hipoteca o nosso futuro. E acho que é o momento de as autoridades, e nós principalmente a sociedade civil, porque eu não me recordo de a sociedade civil ter sido chamada para falar se queríamos ou não palmeiras que destruíssem a nossa floresta. Nós temos o Sul hoje, que é a área mais rica em termos de biodiversidade neste país. E veja-se aquilo que está a fazer. Por isso eu aproveito também aqui para lançar um rap a todos os cidadãos que façam uma viagem ao Sul, aproveitam um fim de semana, vão visitar o Sul, vejam aquilo que está a acontecer no Sul. Ok, muito obrigado. Esse é um rap lançado pelo advogado Adelino Pereira. Obrigado por ter aceito este nosso convite para o comentário da semana. Então, fica assim concluído este serviço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.